A insônia é um distúrbio do sono que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes a solução não está ali nos remédios, né? O mais comum que se tem. A pessoa coloca ali a medicação como se fosse solucionar. Mas esse não é o melhor caminho em todos os casos. Entender as causas da insônia é essencial para encontrar o tratamento certo, que pode variar de modificações no estilo de vida a técnicas de relaxamento também. Para tratar desse assunto, eu converso ao vivo agora com o Paulo Afonso Mey, que é neurologista e vice-coordenador do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor que está conectado aqui com a gente. Um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. É um prazer falar com você e com o público do Brasil hoje. Prazer recebê-lo também, ainda mais para falar sobre um assunto, né, que afeta tanta gente. Acho que todo mundo, se não sofre com esse problema, conhece alguém que tenha insônia, né, e que já recorreu em algum momento aos medicamentos. Como que o senhor pode definir a insônia e quais são os tipos mais comuns desse distúrbio? É, Como você falou, certamente se a pessoa não tem insônia, ela conhece alguém que tenha, porque a gente tem levantamentos cuja frequência ou incidência da prevalência da insônia varia aí entre 10 a 30%, depende da metodologia que você usa nas pesquisas, mas mais ou menos isso, né? De um quarto a um terço dos adultos com algum tipo de insônia. Você falou muito bem sobre tipos, né? A gente tem insônias que são mais do começo da noite, por exemplo, que a gente chama de insônia de início de noite, que é aquele indivíduo que não consegue pegar no sono. Ele deita, geralmente fica ruminando pensamentos, fica ansioso com o dia seguinte, e aí entra nessa pilha, vamos dizer assim, e não consegue iniciar o sono. Tem também as pessoas que conseguem dormir rápido, mas elas acordam no meio da noite e também tem uma dificuldade de retomar o sono, né, que a gente chama de insônia de manutenção. E também, por fim, tem a insônia de fim de noite, né, ou despertar precoce, que é aquela pessoa que até deita e dorme e vai bem à noite, mas ela acaba despertando muito antes do horário que seria razoável para ela. E aí também todas essas condições acabam gerando consequências diurnas, perda de concentração, irritabilidade, dificuldade de memória, fadiga, né? Então tem uma série de consequências a curto prazo e também a longo prazo, com aumento de risco aí de algumas doenças vasculares degenerativas. Tá certo. A gente está vivendo uma época de muita ansiedade, né? As pessoas estão muito ansiosas. Isso, então, pode também provocar insônia, gerando aí esses pensamentos que o senhor mencionou? Sim, e é uma relação bidirecional. É difícil até às vezes a gente saber quem que veio primeiro na história, porque tanto quem parte da ansiedade tem uma chance mais ou menos 3 vezes maior de desenvolver insônia. Por outro lado, se a pessoa tem insônia e ela ainda não é ansiosa, ela também tem mais ou menos essa chance de 3 vezes mais do que a população normal de desenvolver ansiedade, né? E a ansiedade é um fator que a gente está lidando cada vez mais, né? Tendo mais diagnósticos. Existe uma série de fatores comportamentais, geracionais, e mesmo até essa questão da gente estar com mais informações, né, excesso de tempo de tela, né, que é uma coisa muito deletéria para quando a gente vai iniciar o sono, a gente está numa rotina atribulada e acaba contaminando, vamos dizer assim, o que deveria ser uma rotina antes da gente dormir mais calma, com menos planejamentos, né? A gente já vai meio que desligando as chavinhas aí para a gente dormir e a gente acaba querendo ser produtivo, querendo render e até o último minuto tem gente querendo trabalhar, produzir, na cama tá usando o celular para planejar o dia seguinte, isso tudo é muito deletério para o sono como um todo. Essa daí que é a chamada higiene do sono, que a gente fala tanto ultimamente. Como que isso deve ser feito? Quanto tempo antes de dormir eu preciso me desligar? Como que eu posso fazer para tentar ter uma noite de sono mais adequada e não recorrer aos medicamentos? Perfeito. Existe um conjunto de medidas e comportamentos que a gente aborda quando faz uma consulta de sono, né? E essas medidas, em geral, são chamadas de higiene do sono. Então, algumas a gente já conversou agora, né? Então, mas mais ou menos
não é uma regra geral fixa, mas a gente estipula aí na última hora antes da gente dormir, que a gente já começa a tomar algumas medidas para tentar favorecer a indução do sono, né? Então, eu mencionei sobre diminuir a atividade mental, não ficar fazendo trabalhos exaustivos logo antes de dormir, né? A gente até brinca que fala para o paciente ficar ler um livro monótono, ver um filme chato na TV, mas, assim, apesar da brincadeira, isso faz sentido. A gente tem que começar a desligar um pouquinho da realidade atribulada. Outra coisa importante na higiene do sono é sempre ter regularidade. Então, a pessoa sempre tentar dormir e acordar no mesmo horário dentro do possível. Isso é bom, isso é saudável para o nosso cérebro. E outras coisas como ambiente também, você tem que ter um quarto calmo, de preferência climatizado, né? Eu sei que não é uma realidade para todo mundo, mas nesse calor a temperatura é um fator que atrapalha. Silencioso, né? Escuro, suficiente. Evitar o consumo de bebidas e substâncias que são nocivas, né, para o sono. Então, pelo menos 6 horas antes, aí depois das 6 da tarde, geralmente é o que a gente recomenda, mas diminuir ou evitar o consumo de cafeína, álcool, tabaco, atividade física, né, também é muito importante no dia a dia, mas não fazer muito próximo da hora de dormir para quem tem insônia, preferencialmente fazer em horários mais matutinos ou vespertinos, até o final da tarde, né? Então tem uma série de medidas, e essas medidas a gente chama de higiene do sono, e quanto mais dessas medidas a gente usa, a gente tem uma propensão maior a ter um sono de boa qualidade com menos queixas. Quanto tempo eu preciso dormir por noite? Depende da sua genética e da sua idade. Então, o mesmo indivíduo, a quantidade de horas vai variar assim de forma bem considerável ao longo da vida. Quando a gente é bebezinho, criança, a gente precisa às vezes de 10, 12 horas de sono. Conforme a gente vai evoluindo para a vida adulta, né, o adulto médio ele vai precisar, na maioria dos casos, entre 7 e 9 horas de sono, né? Tem exceções aí, tem gente que dorme menos que 7 e tem gente que precisa de mais que 9 horas. Mas um adulto médio, ele geralmente vai precisar de 7 a 9 horas. Essa quantidade, ela é determinada genética, né? Então, tem gente que fica bem com 7, tem gente que fica bem com 8, com 9, né? E é importante a gente também ter consciência, cada um tem uma genética e uma quantidade de horas própria que precisa saber para não correr o risco de dormir menos e sofrer de uma síndrome que é uma realidade hoje que fala que é a síndrome do sono insuficiente, que é algo bastante deletério também para nosso desempenho, nossa produtividade. Acho que em algum momento da nossa história a gente começou a romantizar demais não dormir bem, né? Como se fosse aumentar nossa produtividade, como se isso fosse vantajoso. Mas na verdade é o contrário, né? Os estudos já garantiram que dormir pouco diminui a produtividade, diminui a criatividade, então os prejuízos não valem a pena, né? A gente tem essa cultura aí de sociedade 24/7, né? Ou o pessoal que fala do clube das 5 da manhã, que tem que acordar e ser produtivo às 5 da manhã, isso é preocupante, porque por mais que a gente tenha assim, o desejo, né, ou vontade de ser muito produtivo, de querer render, de querer fazer tudo, dar tempo de fazer todas as nossas tarefas, a nossa biologia não mudou. A gente tem nosso corpo aí, ele vem evoluindo, mas ele o sono é uma herança de espécies mais antigas, quer dizer, a gente não vai evoluir a ponto de não precisar dormir. Então a gente precisa saber conciliar. E é interessante que você falou de dormir pouco. Dormir pouco e dormir muito são deletérios, né? Por isso que a gente estava falando da quantidade de horas. Se você é um indivíduo que você precisa, vamos supor, 7 horas de sono, 7 horas e pouco, tem estudos que mostram que se você dormir muito menos que isso, 6 horas, 5 horas, assim como se você dormir muito mais que isso, 8 horas e meia, 9 horas, 10 horas, você encurta, inclusive, a expectativa de vida.
você tem maior propensão a desenvolver doenças como AVC, infarto, Alzheimer. Então é interessante que a gente realmente precisa ficar bem atento, porque dormir pouco leva a essas consequências, mas dormir muito acima do nosso tempo também leva. Então tem uma faixa ótima que precisa ser observada, e às vezes, se a pessoa está com dificuldade de entender isso, um profissional do sono é adequado para orientar essa pessoa. A melhor alternativa, então, pelo que o senhor está dizendo, é a gente estabelecer uma rotina mesmo, né? Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, deixar ali a alimentação sempre nos horários também adequados. E aqueles casos que a gente dorme mal à noite e aí compensa dormindo durante o dia seguinte. Isso também pode ser prejudicial se acontecer com muita frequência? A gente compensa dormir no dia seguinte a gente precisa recarregar a bateria, né? Então, quando a gente dorme, uma das funções que o sono tem é de realizar uma limpeza das substâncias que são nocivas e reproduzir novamente as proteínas e todas as moléculas que a gente precisa. Então, o sentido de compensar vem aí, que você acaba começando um dia com a bateria, eu brinco que é como se fosse você começar o dia com uma bateria de celular a 50%, 30%, e depois você vai ter que carregar mais para chegar no 100%. Mas por mais que a gente faça essas compensações, também os estudos mostram que elas não são efetivas do ponto de vista de diminuir o risco das doenças que eu mencionei. Então, se você dorme todo dia, assim, um dia pouco, e no dia seguinte você compensa e vai fazendo isso ao longo da vida, isso não é igual, em termos de risco, a você dormir todas as noites com quantidade e qualidade adequadas, né? Então, compensar é um mecanismo que ajuda no curto prazo, mas a longo prazo não é recomendado, justamente porque a gente sabe que aquela noite que você perdeu, ela entrou para a conta e não tem como você tirar mais da conta cumulativamente. Tá bom, doutor. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas dicas de como ter um sono melhor, alternativas aí aos medicamentos que a gente sabe que em muitos casos gera até certa dependência. Não é bom para a nossa saúde, com certeza. Obrigado pelo seu tempo, um abraço, até a próxima, viu? Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.